Bem-vindo, Sr. Bastonário, à nossa secção sobre saúde. Obrigado. A primeira pergunta que eu lhe fazia, até é uma citação do Bastonário dos Médicos do ano passado, que dizia que a saúde mental vai ser a pandemia deste século. Concorda com esta afirmação? Concordo que há talvez uma maior percepção, maior consciência, até maior visibilidade para aquilo que são os problemas relacionados com a saúde psicológica e que é mais ou menos inevitável que, se quisermos ter uma sociedade mais inclusiva e termos as pessoas de uma forma mais equitativa, preparadas para darem o seu contributo à sociedade, poderem se realizar e poderem ajudar também ao desenvolvimento do país, que isso vai ficar ainda mais presente no nosso dia a dia, através de serviços que vão ter que ser mais acessíveis à população. Bom, nós temos um contributo de vários fatores, de grandes fatores, não estou-me a referir agora a fatores muito específicos, mas de grandes fatores para aquilo que é a situação portuguesa. Um dos fatores é a literacia. Que literacia temos nós e depois que literacia de saúde psicológica temos nós, tem a população, de uma forma geral. Estamos a falar de algo que pode contribuir para uma maior inteligência emocional, que é nós termos uma compreensão de como é que, no caso da saúde, é uma compreensão de como é que a nossa saúde pode ser prevenida, pode ser promovida, o que é que, naquela lógica um bocadinho manicaísta do que é que nos faz bem e o que é que faz mal. No que diz respeito à saúde psicológica, é uma compreensão sobre aquilo que nós sentimos a cada momento, conseguirmos identificar o que sentimos. Porque há coisas que às vezes nós não identificamos assim tão bem quanto possa parecer. Às vezes nós sentimos-nos tristes ao mesmo tempo que também estamos a sentir raiva, também ao mesmo tempo que, enfim, e essa identificação fica às vezes encapotada, mais difícil, e se nós não identificamos, se nós não reconhecemos, depois também não conseguimos aceitar que nos estamos a sentir dessa forma, que é natural que perante determinadas situações nós nos sintamos assim, e se nós não formos capazes de aceitar, não conseguimos fazer nada com o que estamos a sentir e, portanto, não conseguimos, seja por nós próprios, ultrapassarmos a situação, ou seja, irmos buscar o que em inglês são designados por alguns como os coping skills, ou seja, as competências para nós podermos lidar com os recursos internos que temos, aquilo que aprendemos ao longo da vida e desenvolvemos para lidar com situações, com problemas que temos na nossa vida. Portanto, é preciso trabalhar nessa Esta literacia. literacia é um ponto muito importante. Não é só para a saúde psicológica, para a saúde no global, como seria do ponto de vista social para outras matérias da nossa vida. Quanto mais nós tivermos literacia desenvolvida, mais nós teremos certamente uma participação cívica muito mais rica na sociedade, mais toda a sociedade ganhará por si só. Depois, nós partimos, por exemplo, para esta pandemia, já com um nível de algumas perturbações elevado, quando na comparação com outros países da Europa. O caso da depressão é paradigmático. Portanto, esta pandemia criou ou potenciou esses problemas? A pandemia potenciou, agravou e criou. Ok. Encontramos de tudo. Mas é bom não pensarmos, porque não tem grande evidência isso, que, bom, o problema foi agora. Não, o problema não foi agora. Agora tornou tudo mais visível, agravou, precipitou coisas que eram problemas passaram a perturbação, coisas que não eram problema passaram a ser, coisas que já eram perturbação ficaram agravadas, é disso que estamos a falar. Depois temos a questão associada aos determinantes sociais, como por exemplo, e à cabeça, grande impacto, a pobreza e a exclusão.
Mais de 20% da população portuguesa vive em condição de pobreza ou de exclusão, e isso está estudado que é um fator de risco relativamente ao surgimento de problemas psicológicos ou de perturbações. É, aliás, um círculo vicioso. Ou seja, nós sabemos que uma pessoa que tenha problemas de saúde psicológica mais facilmente pode vir a ter problemas financeiros e cair numa situação de exclusão ou de pobreza, assim como pessoas que estão nessa condição terão uma maior probabilidade de poder vir a desenvolver problemas psicológicos ou perturbações. E, portanto, este círculo tem que permanentemente estar a ser interrompido. O que significa? Significa ter medidas muito segmentadas, destinadas a esta população. Antes de mais, termos presente, do ponto de vista de desenvolvimento económico, no nosso modelo, que se estas pessoas ficarem para trás e se quanto maior for este número, mais depois vamos ter de sofrimento a este nível. Sendo que o sofrimento psicológico e problemas psicológicos e perturbações ao nível mental também significam maior probabilidade de desenvolvimento de problemas de saúde física. Nós separamos permanentemente estas coisas, mas elas estão muito interligadas. Podemos separar no discurso, mas elas estão muito interligadas. Nós separamos no discurso basicamente para que a saúde mental não fique esquecida. E para que se perceba que saúde mental não é igual a doença mental, que também é uma outra coisa que às vezes se confunde. Sobre isso, eu queria lhe perguntar, ainda hoje existe o tal estigma de ir ao psicólogo? Ou as pessoas já começam a olhar para isso de forma diferente? As duas coisas são verdadeiras na sua pergunta. As pessoas já olham para isso de uma forma bastante diferente. Não quer dizer que não exista estigma entre algumas pessoas. Eu acho, e há dados que apontam para isso, que as coisas estão muito melhores a esse nível, porque nós temos cada vez mais na sociedade portuguesa, não é nos serviços públicos necessariamente, depende dos serviços públicos, alguns sim, outros não, nós temos cada vez mais profissionais de saúde mental. Isso significa que, se temos mais profissionais de saúde mental, significa que há mais acesso, apesar de tudo, aos serviços. Isto olhando historicamente, portanto, se olharmos para o que existia há 40 anos atrás. Mas há uma coisa que nos últimos tempos nos foi muito demonstrativa de que o estigma não será tão grande quanto aquele que também, a determinada altura, se dizia que existia. Porque numa sociedade com um estigma tão grande assim, para uma população como a da dimensão que Portugal tem, de sensivelmente 10 milhões de portugueses, termos tido, no espaço de um ano em que existe uma linha de aconselhamento psicológico no SNS 24, mais de 75 mil atendimentos, não me parece que o estigma seja assim tão grande. E julgo que é um dado que reforça a ideia de que quanto mais acesso existir, menos estigma existe também. Mas isso também pode ter sido, lá está, potenciado pela própria pandemia, não é? As pessoas necessitavam de mais ajuda. Sim, é certo que, vamos lá ver, também o que se sabe é que a pandemia trouxe um impacto maior sobre a saúde psicológica e, portanto, teve aí impactos reais, todos os estudos apontam para isso. Logo, a probabilidade das pessoas sentirem a necessidade de procurar apoio também aumentou. Mas isso não elimina os dados que existiam antes. Não elimina, por exemplo, que no distrito de Évora existiam, antes da pandemia, situações, por exemplo, como de depressão, que quando procuravam ajuda no Serviço Nacional de Saúde tinham um tempo de espera que poderia chegar a 4 anos. E portanto, a procura pelo apoio ao nível dos centros de saúde já existia e já era uma procura muito superior à oferta de serviço. E não é, também é bom que se de uma vez por todas retire esta ideia até da cabeça de alguns responsáveis na área da saúde mental, não é porque não existam psicólogos
suficientes em Portugal, não é porque não existam psicólogos com uma especialidade de clínica e da saúde suficientes em Portugal, não é porque não existam, por exemplo, numa intervenção muito específica que as pessoas às vezes confundem quase como uma atividade profissional, que não é. Não é porque não existam pessoas com uma especialidade avançada em psicoterapia, psicólogos com uma especialidade avançada em psicoterapia, em número suficiente, porque existem. Existem no Serviço Nacional de Saúde? Não, mas existem em Portugal. E, portanto, a questão não é justificável por, pois, faltam especialistas em Portugal. Não, 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 não faltam nada especialistas. Eu sei que isso acontece em algumas áreas da saúde, mas não acontece na psicologia. Nós temos mais de 5.000 especialistas na área clínica e da saúde em Portugal. Bom, se no SNS ao todo, em todo o Serviço Nacional de Saúde, existem 1.000, e se nos centros de saúde existem cerca de 250, eu não estou a ver onde é que existem em Portugal a falta de especialistas. Não existem. Existem falta de especialistas no Serviço Nacional de Saúde, que é uma coisa diferente. Perante estes números que eu acabei de dizer, também não falta para que o SNS possa contratar. A questão é se o SNS lança concursos para os contratar ou não, e quando os lança, muito raramente, como é que os lança. Portanto, essa é que é a questão. E nós, por exemplo, da nossa parte, a Ordem dos Psicólogos, temos vindo a crescer no número de iniciativas de modo a cada vez se fale e se tenha acesso à informação e se saiba verdadeiramente mais sobre como funciona a mente, como funcionam os processos mentais, como funciona o nosso comportamento. Melhor comunicação e melhor informação disponível E também. por falar em melhor comunicação e melhor informação, hoje, talvez há 5 anos, daqui a 5 anos, fala-se muito da ansiedade. Esta é uma problemática recente ou agora é que se tem falado mais nela? Bom, de facto, julgo que se tem falado muito mais nela. Isso acho que é garantido. Tem-se falado muito mais. Eu acho que claramente há uma maior visibilidade e também, quer dizer, se olharmos retrospectivamente para uma série de anos, desde que a gente tem dados sobre isso, porque também não existem séries de dados assim tão grandes quanto isso, mas houve uma evolução no sentido de aumento, aparentemente, das situações relativas à ansiedade, mesmo no sentido da perturbação da ansiedade. Embora nestes últimos anos, em particular, isso não parece ter sido das situações que mais tem aumentado. Surgiu agora há pouco tempo um estudo que houve um aumento de 50% relativamente ao ano passado de entradas nas urgências com crises de ansiedade e de pânico. Mas isso estamos a falar agora em plena pandemia. Pronto, essa é uma situação específica. Sim, em plena pandemia, sim. Em plena pandemia, a situação mais recorrente foi a situação de ansiedade aguda e nomeadamente, por exemplo, nos serviços, no serviço de aconselhamento psicológico do SNS 24, é a situação mais comum. Aliás, foi para isso também, em grande medida, um dos principais problemas para o qual o serviço foi construído foi para dar cobertura a situações deste género. Porque convenhamos que o tipo de intervenção muito breve através do telefone não é possível com sucesso para todas as situações, para todos os problemas de saúde psicológica. A minha pergunta era mesmo nesse sentido, é esta afluência e tendo em conta que falamos aqui na falta de profissionais no Serviço Nacional de Saúde, o Serviço Nacional de Saúde está preparado para lidar com este tipo de problemática, com este tipo de afluência? Não está. Não está, não tem, mas não estava antes, portanto, mais uma vez, não estava antes da pandemia, não tem que ver com a pandemia. Portanto, aqueles que possam estar a pensar assim, bom, está quase resolvido, porque agora vem aí a vacina, isto passa, as pessoas deixam-se preocupar e o assunto está resolvido. Mesmo que, o que todos os estudos indicam não ser verdade, mesmo que o que acontecesse fosse que todos os problemas de caráter mais psicológico originados pela pandemia desaparecessem no dia em que desaparecesse o vírus da nossa sociedade, por exemplo, mesmo que isso acontecesse, nós continuávamos a ter as situações que já tínhamos antes.
que já era preocupante e já não havia resposta. Portanto, nesta área não há volta a dar. Nós não temos capacidade de resposta. E não temos capacidade de resposta, não temos capacidade de resposta para as situações mais graves, que são aquelas basicamente, são as que estão previstas, em grande medida, no Programa Nacional de Saúde Mental, que já existe para aí há 10 anos ou mais e que não foi executado. Parece que vai ser executado agora, com o dinheiro que vem para o Plano de Recuperação e Resiliência. Qual é o problema? Portanto, esta será, se isto vier a concretizar, será uma parte boa, que é, vem dar mais capacidade de resposta às situações mais graves, às situações de doença mental, que não têm resposta hoje em dia. E isso, de facto, é muito importante, porque são as pessoas mais vulneráveis de todas. O que é que fica sem resposta? Fica sem resposta aqui, porque isso não está previsto neste momento em nada. Eu não conheço planos nenhuns que prevejam que isso venha a acontecer. Fica sem resposta as intervenções com pessoas que não têm doença, não têm nenhuma perturbação, mas que têm problemas. Têm problemas psicológicos, precisam de ter algum apoio. Pode ser curto, podem ser 3, 4, 5 sessões, mas precisam ter algum apoio para poderem sair. Essa falta de capacidade de resposta traduz, por exemplo, quando alguém vai ao médico de família com tendências depressivas e o médico de família, em vez de encaminhar para um psicólogo ou um psiquiatra, receita automaticamente uma medicação, ou, por exemplo, num caso em que a pessoa vai à urgência com uma crise de pânico e sai de lá sem respostas ou sem ferramentas para conseguir lidar com isso. É isso mesmo. Tal e qual, são dois bons exemplos disso. Enfim, tínhamos alguma esperança que algumas iniciativas no país venham a significar depois mais do que simples e esporádicas e pontuais iniciativas. Há uma experiência que está neste momento a decorrer, um projeto piloto na urgência do Centro Hospitalar de São João, em que passaram a ter turnos de psicologia na urgência e, portanto, estão a testar a criação de uma resposta a esse nível, para o exemplo que estava a dar essa área. Mas nos centros de saúde não há volta a dar. Por muitas voltas que se dê, eu já percebi, já muita gente percebeu do meio, que há quem possa ter a ideia peregrina, que é criar assim enfim, fazer-se uso de outros profissionais para tentar remediar a coisa. Mas não há forma de fazer intervenção psicológica sem psicólogos, portanto, 250 profissionais, grosso modo, mais coisa, menos coisa, que existem em Portugal nos centros de saúde, que dá qualquer coisa como 2,5 psicólogos por 100 mil habitantes, que dá menos de um psicólogo por concelho, é absolutamente impossível e eu julgo que não é possível, não é sequer necessário fazer contas. Ou seja, não é preciso fazer contas nenhumas. Então, mas isto... Mas então ainda faltam muitos, quer dizer, é visível que falta, quer dizer, não é preciso fazer grandes contas, por isso é que quando perguntas, mas quantos é que são necessários e tal? Então, dupliquem. Eu não sei se é suficiente, mas não são a mais, porque é fácil ver que não serão face às listas de esperas que existem, mesmo com todos os truques, vamos chamar-lhes assim, relativamente ao jogo das listas de espera, não é? Que quando se cria, pode haver a melhor das intenções em criar uma regra que é a prioridade é haver primeiras consultas, que é para acabar com as listas de espera. Acaba-se com a lista de espera para a primeira consulta, mas depois há a lista de espera na mesma para a segunda, não é? E para a segunda pode-se esperar tanto ou mais do que era para a primeira. Portanto, isso, e no caso da psicologia, é um disparate. Porque, e lá está, também é um problema, mas isso é um problema bastante mais difícil de resolver e que vai demorar muito mais anos a resolver. Se a pessoa precisa de um acompanhamento, a outra sessão não pode ser feita daqui a 6 meses. E isso é o melhor dos cenários. Portanto, não é possível. O que eu acrescento relativamente ao alerta são estas dimensões de especificidade, que eu sei que alguns, certamente, também não deve tardar a que se comece a ouvir que esta coisa dos psicólogos é mais uma questão de uma defesa corporativa, dos psicólogos, enfim,
pode, certamente isso vai, mais tarde ou mais cedo, vai-se começar a dizer isso, mas as pessoas sabem que não é, porque as pessoas sabem que não têm acesso. Portanto, pode-se inventar aqui a história que se quiser e dizer, isso é, só dizem isso que é para arranjarem mais trabalho para os psicólogos e tal. Enfim, os psicólogos, as pessoas que procuram os serviços sabem que não é isso, porque sabem que é difícil conseguir chegar aos serviços e, portanto, não vale a pena estar a inventar-se histórias sobre isso, porque é uma coisa muito real, muito concreta na vida das pessoas. As pessoas sabem e têm cada vez mais procurado. Uma das coisas que tem melhorado, por exemplo, é nas escolas, onde é mais fácil, apesar de tudo, mas é mais fácil há muito pouco tempo. Há muito pouco tempo que é mais fácil. Não significa que seja fácil aceder, significa que é mais fácil. Há ainda muita coisa para melhorar a esse nível, particularmente nas dinâmicas, no funcionamento, no tipo de papel que o psicólogo tem dentro da escola, nas articulações entre os vários sistemas, nomeadamente entre a escola, a saúde escolar e o centro de saúde. Entre estas várias áreas há aqui muita coisa para melhorar, no aproveitamento do próprio papel, num papel muito mais holístico, muito mais junto e muito mais junto às políticas e ao projeto educativo da escola e, portanto, mais preventivo, mais promotor da saúde e muito menos num para um. Mas isso é um trabalho que começa a poder ser feito a partir do momento em que se tem um número mínimo de psicólogos a trabalhar por aluno, não é? Portanto, quando nós, hoje em dia, nós passamos, de facto, é uma evolução muito grande. Há 5 ou 6 anos existiriam 700 e tal psicólogos para as escolas públicas portuguesas. Hoje em dia existem 1.700 e, portanto, é de facto uma progressão notável num país como o nosso, que não é um país rico, e ainda mais quando comparamos com outros sistemas, como por exemplo o de saúde e o Serviço Nacional de Saúde em particular. De facto é uma evolução notável. É muito recente, porque os principais aumentos são muito recentes e um deles muito significativo, mais de 400, foi em 2020, portanto, foi agora. Portanto, isso ainda vai demorar agora para que se possa ver, para já, porque os resultados de prevenção e de promoção vêm sempre a prazo, e esse é um problema. Quando um decisor político tem que tomar uma decisão de investimento, sabe que alcatroar a estrada é naquele momento, fica logo visível. Não deve haver muitos autarcas que se possam dar ao luxo, num ano como este, de não ter planeado, inclusivamente, deixar uma série de estradas para alcatroar neste ano, que é para as pessoas que é verdade, atenção, é verdade, têm muita memória curta, nós temos memória curta, se lembrem que aquilo foi feito. Portanto, se não fizerem isso, na maior parte dos casos, são penalizados. E, portanto, é bom que a gente não se esqueça que a responsabilidade das coisas também funcionarem como funcionam é também nossa. Porque se nós dermos prioridades diferentes e mostrarmos que temos prioridades diferentes e premiarmos as prioridades diferentes, elas vão acontecer. Queria falar agora um bocadinho sobre as tecnologias que ajudaram a manter as pessoas próximas durante estes longos meses de confinamento. Apesar de terem sido um bálsamo, né, nesta altura, de forma nenhuma elas substituem as emoções que nós temos com o contacto presencial. A minha questão é como é que nós voltamos aos afetos depois de tanto tempo distantes? Se vai ter alguma consequência a esse nível na construção de relações? Por um lado, a maior parte das pessoas tem geralmente uma grande capacidade de adaptação e as pessoas têm mostrado, de uma forma geral, muita resiliência, o que não significa, não é igual a dizer que não sofram. São coisas que são diferentes. Nós podemos ser resilientes e sofrer. E sofremos. O que não significa que não consigamos lidar com esse sofrimento, adaptar-nos de forma a sofrer menos e, quando deixamos de estar perante as situações que nos fazem sofrer, consigamos voltar a viver de uma forma satisfatória ou mais satisfatória ainda. E, portanto, à partida, esta maioria das pessoas consegue adaptar-se, conseguirá fazer isso. Mas para os jovens há um perigo com as redes sociais, não é?
da ilusão da vida perfeita, das fotografias sorridentes, toda a gente sempre feliz, com retoques. Isto não pode também ter consequências numa imagem distorcida que eles criam sobre o que deveria ser. Eu acho que isso é um risco, isso é sempre um risco para algumas pessoas, independentemente da idade. A questão está nas vulnerabilidades prévias que cada um de nós tem e, portanto, se é mais suscetível a poder ser influenciado por determinado tipo de informação. Quer dizer, se forem os jovens que mais utilizam as redes, pois poderão ser, por via disso, os jovens mais influenciados por este tipo de efeitos. Mas se não forem, no fundo é quem os utiliza. Quem os utiliza é que está sujeito a estas situações. Fala-se muito também nos perigos, ainda sobre os jovens e as redes sociais, a questão da imagem corporal, dos filtros, não é? A questão de quando se põe filtros é um ato inconsciente de que o corpo ao natural não está bem ou não está perfeito. E isto, repetidamente, cria talvez uma baixa autoestima, tem influência na própria imagem que a pessoa tem de si própria. Isto também é um perigo que este tipo de redes cria junto dos mais jovens. Acho que tudo isso é mais ou menos preocupante de acordo com aquilo que sejam os fatores protetores que quem está exposto a estas situações tenha. Portanto, é como nos jogos. A questão de jogar em si não é um problema. Depois, a partir de determinada intensidade e quantidade e face àquilo que possam ser outros fatores considerados protetores, é que isso pode vir a ser já um problema, não é? Se deixa de haver contacto social com amigos praticamente e a única coisa que acontece é mediada por um computador. Se não há atividade física, se as horas de sono já não são as mesmas, se a alimentação está alterada, enfim, há aqui muitos sinais de que coisas que são protetoras, que se a resposta a isto fosse não, continua com atividade física regular, já continua a sair com os amigos e vai para ali, vai para lá, não. Enfim, se estas outras coisas a resposta for diferente, o estar a jogar 1 hora ou 2 por dia pode não ter grande significado em termos de problema, não é? Portanto, as coisas têm que ser contextualizadas. Alguém que experiencia a utilização de um filtro é diferente de alguém que permanentemente só consegue expressar o que quer que seja através de um filtro. E, portanto, claro que há uma destas situações que pode ser preocupante e um sinal de alarme, a outra não tem provavelmente qualquer significado, não é? Portanto, tem que sempre ver isto no seu contexto. Pronto, terminava a entrevista só a perguntar-lhe: sem saúde mental não há saúde. Portanto, não se Sem pode. saúde mental não há saúde e acho que devíamos lembrar mais vezes do conceito da OMS para a saúde. Trata-se não só de saúde física, mental e social, como é mais do que a ausência de doença. É a existência de bem-estar. E é essa dimensão de bem-estar talvez a mais esquecida de todas. Se a saúde mental em si, enquanto parte da saúde, fica muitas vezes esquecida e é associada mais à fragilidade. Não é? A fragilidade. O bem-estar, então, na maior parte dos casos, ignorado como fazendo parte da saúde. E o bem-estar faz parte da saúde. E não é pura e simplesmente a ausência de doença. E nós temos que olhar cada vez mais para a forma como nos sentimos do ponto de vista psicológico. Assim, é um contínuo. Não são categorias estanques do tipo, esta pessoa é doente. Que é depois também um outro problema que está, aliás, na origem muito do estigma, que é a categorização, que é arrumar as pessoas como sendo uma outra coisa. E isso é muito comum dizer-se.
o doente, não é o doente, é a pessoa que naquele momento sofre de uma doença. Não é o doente, é uma pessoa. E eu acho que, às vezes, o não se olhar para como é uma pessoa desumaniza precisamente essa questão e cria uma categoria que é uma falsa categoria. Nós estamos num contínuo permanente, todos nós podemos estar melhor ou pior hoje, amanhã, todos nós podemos sofrer destas situações, e é importante cada vez mais pensarmos precisamente dessa forma. Portanto, se é um contínuo e se há uma correlação ainda por cima entre estas diferentes dimensões da saúde, física, social e mental, não pode haver saúde física sem saúde mental, como dificilmente também haverá saúde mental sem a saúde física e sem a saúde a tal social, que tem que ver com os tais determinantes sociais que também referi. É mesmo nesse conceito da OMS que eu acho que devíamos revisitar mais vezes e lembrar-nos. O bem-estar tem mesmo aqui um impacto grande, ainda pouco valorizado, julgo eu, a sério e como determinante também das políticas. E não custa mais dinheiro, custa menos. Assim é só esconder para baixo do tapete. Obrigada, Sebastião. Nada, obrigado.